Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. E se você gostar do nosso conteúdo, compartilha com alguma professora que ainda não nos conhece. E também quero te convidar para fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. Vou deixar aqui o link no primeiro comentário. Você será muito bem-vinda e pode contribuir com as suas sugestões também lá, certo? E quero perguntar para vocês, nós estamos na lição número 12. A semana que vem é o encerramento do nosso trimestre. Você já programou o que você vai fazer de encerramento para a sua turma? Se sim, deixa aqui nos comentários ideias e sugestões para que nós também possamos trocar experiências. E se você não sabe, na primeira aula desse trimestre eu trouxe algumas sugestões para nós podermos aproveitar nessa aula de encerramento, certo? Se você ainda não viu, volta lá no vídeo da aula número 1 e observa. Se você gostar da ideia, pode pôr em prática, tira foto e compartilha conosco no nosso grupo lá do Telegram também, certo? E agora, quero dizer para vocês que nossa aula número 12 traz por título Zacarias, o profeta do renovo. Trouxe algumas sugestões de hinos para vocês. Se tiver algum hino que fale sobre o profeta Zacarias diferente desses, porque esses não falam, você compartilha conosco, deixa aqui nos comentários, compartilha o link conosco lá no grupo do Telegram, para que a gente possa conhecer também. Como sugestão de memorizando, eu trago para vocês aqui escreverem no coraçãozinho, porque o versículo fala assim, ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Salmos 51, 10. Então, por isso que eu falei, se você dá o pirulitinho de lembrancinha para eles, ou se você quer dar um marca-página, ou fazer tipo de um reloginho, enfim, um imã, como você imaginar, desde que seja num coração, escrito o versículo para eles poderem memorizar também. E essa é uma oração que nós devemos fazer todos os dias, né? Que Deus crie em nós um coração puro, certo? Vamos lembrar um pouquinho da aula passada que nós vimos que existiram profetas que profetizaram antes do exílio babilônico, tiveram profetas que profetizaram durante o exílio babilônico e também agora temos os profetas que profetizaram pós o exílio babilônico. E Zacarias, ele é contemporâneo, ele profetizou na mesma época de Ageu, até a mensagem da reconstrução do templo foi a mesma, então Ageu profetizava ali e Zacarias, né, Deus usava para também profetizar sobre a mesma coisa, para chamar a atenção do povo, reforçando o que Ageu já tinha dito. O Zacarias, possivelmente, ele já nasceu no cativeiro, então ele era jovem quando ele voltou para lá e foi usado por Deus. Ele profetizou ali sobre Jerusalém e Judá. O seu nome significa o Senhor se lembra. Por isso que tem aquele versículo que fala que desde o ventre o Senhor já nos escolheu. O nome dele já veio, né, com a mensagem que ele ia entregar, né? Senhor se lembra. Ele entregou a palavra de Deus ao povo que falava sobre a reconstrução do templo, que já fazia 12 anos ou mais que estava parado. Então ele começa ali com as suas chamando o povo, porque eles foram, lembra, o povo foi lá para a terra com esse intuito de reconstruir a cidade e o templo, né? O rei foi lá e deu todo o material para eles. Só que eles chegaram lá e foram desanimando por diversas situações, né? Porque os que já moravam lá ficaram tristes porque eles estavam vendo que o templo não ia ficar como era tão suntuoso como o que era o primeiro que foi destruído pelo Nabucodonosor. Aí outros já estavam ali desanimados, outros estavam procurando construir as suas próprias casas. Depois começou ali o pessoal de Samaria, né, os samaritanos, incomodar eles, fazendo carta, até que veio né, uma mensagem do rei que era para eles pararem com a obra. E tudo isso fez com que o povo se desanimasse e deixasse as coisas de Deus do lado e começassem a cuidar das suas próprias vidas. Aí Deus levanta Ageu e levanta Zacarias para que eles voltem e terminem a obra do Senhor. Agora, eu quero que vocês vejam comigo que fala assim, ó. O profeta teve 8 visões sobre o juízo de Deus e também profetizou sobre o nascimento e vida do Messias prometido, Jesus Cristo.
400 anos antes de tudo isso acontecer, e ainda profetizou sobre a volta de Cristo. O livro de Zacarias ele não é tão pequeno quanto o livro de Ageu, então você leva em torno ali de uma hora e pouquinho lendo. Claro, se você quiser ir lendo e meditando, você vai levar ali uma manhã. Mas, então ali eu trouxe um resuminho para você de tudo que está ali dentro, né, do livro de Zacarias. E agora você vai ver qual que foi a primeira visão. Não sei se vai ter tempo suficiente de vocês explanarem todas as visões com as suas crianças, mas eu vou passar para vocês um pouquinho de cada uma para vocês entenderem quais são as visões de Zacarias. Se você tem o hábito de, né, incentivar os seus alunos a lerem o livro antes ou fazerem pesquisas sobre o livro, isso chega na hora e eles vão fazer algumas perguntas, então você não pode ser pega desprevenida, certo? Então eu trago para vocês aqui. A primeira visão que ele teve é de um homem montado em um cavalo vermelho, mostrando o que essa visão significa. Estava mostrando a justiça de Deus sobre o seu povo com grande zelo. O Senhor estava cuidando deles. A misericórdia demonstrada ao povo, dizendo que as minhas cidades ainda transbordarão de bens. Então, olha que lindo, né? Quando Deus vai lá e mostra para ele aquele homem, e aí ele, né, pergunta, mas quem é ele? Ele fala, não, ele passou pela terra e viu que está tudo em paz. Ou seja, aqui esse cavaleiro estava mostrando que o Senhor fez justiça. Agora o Senhor trouxe aquele povo, só que aquele povo ainda estava desanimado, certo? Por todas as situações que eu já mencionei para vocês anteriormente. E aí o Senhor falou, olha, fiquem calmos. Eu estou cuidando da minha cidade. Então, olha que lindo, né? Deus colocando ali Jerusalém como a cidade dele e é dele. Então, ele amava aquela cidade. Ele falou assim: e ela vai transbordar de bens, né? Então, era um tempo ali. O Senhor não tinha esquecido deles. O Senhor estava cuidando deles e ia prosperar eles de volta como eles eram antes de cair no pecado da desobediência e da idolatria. Ali nós temos aí a segunda visão. Ele viu 4 chifres e ferreiros. Os chifres é as nações que se levantaram contra o povo de Israel e os ferreiros vinham para cumprir a justiça de Deus. Por quê? Porque o povo fez errado. Certo? Ele desobedeceu a Deus, tudo que Deus falou para eles não fazerem, aquele povo fez, né? Cometeu a idolatria, enfim. Aí o Senhor permitiu que a Babilônia viesse sobre eles, não permitiu então que os outros povos viessem e atacassem eles. Só que como aqueles povos usavam de mais rigor, de maldade mesmo, o Senhor também veio e fez justiça para aquele povo, tanto que o Império Babilônico, ele cai quando o Império Persa se levanta. Certo? Então, Deus mostra assim, olha, foi permissão, mas quando passa, né, qualquer justiça que vai além da justiça de Deus, o Senhor também vai requerer. Por exemplo, por um policial. O policial, ele pegou um assaltante ali, né, no ato, né, conseguiu. Por exemplo, quando um policial vai lá e prende um assaltante. Ele tem que prender e levar para tomar depoimentos e todo, né, aquela burocracia que precisa ser feita. Só que se ele prende e aí ele tá tão brabo com aquilo, ele começa a bater, ele começa a surrar, ele espanca, ele faz tantas, né, torturas ali, e aí leva, quer dizer que esse ato não condiz com a autoridade que ele tem, com a permissão que ele tem de fazer a justiça. Então, esse ato de tortura, isso será cobrado dele, certo? Porque não é a permissão de Deus, não é esse o acordo que é feito na terra. Entende o que eu quero dizer? Entende? Então, é mais ou menos isso. O Senhor permitiu que aquele povo se levantasse contra ele, mas as atrocidades que aquele povo fazia fugia da justiça de Deus. Então, essas atrocidades além, o Senhor estava se levantando contra eles também, certo? O homem, a terceira visão, o homem com um cordel na mão para medir, que significava que o Senhor iria reconstruir Jerusalém e ele seria a sua glória no meio e seus muros de fogo ao redor. Olha que lindo, né? Eu sempre, quando estou despedindo as minhas filhas para ir para a escola ou quando a gente está indo, eu sempre oro, Senhor, né, que o Senhor coloque ali um muro de fogo ao redor delas, protegendo elas de todo o perigo, de todo o mal. Quando a gente vai ali nos nossos momentos de oração, né, em comunhão com Deus, ali a gente também pede, Senhor, cerca esse lugar com muralhas de fogo. Por quê? Porque é a forma que o Senhor tem de proteger, é uma arma de proteção que o Senhor nos deixou. Então, tá na Bíblia, Senhor, assim como o Senhor mostrou nessa visão de Zacarias, faz conosco também, amém?
E por último, nós temos ali a visão sobre as novas vestes do sumo sacerdote Josué, onde Deus anuncia o renovo. Então, aí que ele está mostrando que as vestes deles estavam sujas, e aí eles colocaram outras vestes, mostrando que tudo se faz novo. E é o que o Senhor faz conosco hoje. Às vezes nós sujamos as nossas vestes com tantos pecados, mesmo estando na presença dele, Josué já estava na presença do Senhor e assim mesmo estava com as vestes sujas, representando aquele povo que mesmo tendo passado por todo, né, aquele cativeiro, ele ainda estava com as vestes sujas, mas é só Deus que pode nos dar um renovo, certo? Né? Novas vestes. Também ele viu a quinta visão dele, era do candelabro de ouro. A interpretação da visão é um versículo muito bonito, que diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor Deus dos exércitos. Lá em Zacarias 4:6. Eu coloquei bem pequenininho aqui a imagem do que era essa visão do candelabro, e aí das oliveiras, e daí do óleo descendo, né? Então quer dizer que, olha, não é pela força de vocês, não é na violência que as coisas vão acontecer, mas é pelo Espírito do Senhor. Então é nós confiando nele. A gente fica ali, né, brigando, tentando fazer as coisas nas nossas forças e não dá certo. Nossa parte é colocar nossa fé em ação e o Senhor cuida dos meios. O rolo volante, que foi a sexta visão que ele teve, que era maldição para os que furtam e para os que juram falsamente. Então era isso que o Senhor falou, que ia entrar na casa deles, né? Esse rolo voante. Que era para quem estava pegando que não era seu, para quem estava jurando falsamente. Então, a sétima visão era a mulher e a Efa, significava a iniquidade em toda a terra, e Sinar era a terra da Babilônia. E aí a gente tem ali a iniquidade é aquele mal que existe, a gente combate todos os dias a diferença entre o pecado, concupiscência e iniquidade, certo? E aí a gente está falando ali da iniquidade, que uma mulher, né, que significava iniquidade em todo Israel, aquele mal que existia em toda a terra. Então, esse mal foi tirado e foi levado lá para a terra da Babilônia. Os 4 carros que promovem juízo contra a Babilônia, que foi subjugado pelos persas. Né? Então, a gente vê ali, como eu falei para vocês, né, na lição passada, na quarta visão, né, se eu não me engano, a gente falou sobre isso, e agora a gente vê os 4 carros que promovem juízo contra a Babilônia, quer dizer que Deus não esqueceu, o Senhor não aprova, né, a justiça própria, digamos assim, e aí vem os persas e vão subjugar, né, a Babilônia. E o restante do livro, ele fala sobre a renovação do povo de Israel e da sua terra. Então, e aí o Senhor vai falando, né, tudo que ele vai mudar, tudo que ele vai trazer de volta, aquela glória que ele vai trazer de volta. E é muito bonito que o livro de Ageu e Zacarias, ele complementa um outro. Tanto que no Ageu a gente viu que ele fala assim que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira. Porque no segundo templo, Jesus ele entrou, certo? Então é maravilhoso esses livros, a Bíblia em si é maravilhosa. E por isso que é importante você ler os livros antes de ministrar a aula, porque são detalhes que vocês podem ali estar usando para incrementar a aula de vocês, certo? Então, esses são alguns apontamentos que eu trouxe para vocês aqui. E aí, vocês escolhem o que você acha disso tudo aqui que se encaixa com o assunto que nós estamos trabalhando, certo? E como sugestão de brincadeiras, eu trago para vocês as corridas de cavalo. Então, tem 2 modelinhos aqui de cavalinhos que eu trago para vocês. O primeiro ali é um videozinho, se você ver, ele tem até o tema, né, que tem ali Jesus ali, é bem bonitinho. Tem como fazer esse primeiro cavalinho, é um vídeo em inglês. Então, não sei se vai ajudar muito vocês fazerem. Eu procurei, gente, procurei um em português. Eu gravei um vídeo ensinando a fazer esse cavalinho, mas eu não encontrei, certo? Porque ele é fácil de fazer, mas eu não tenho tempo hábil de gravar para vocês para mostrar como que faz. Mas achei um outro vídeo de uma outra mulher fazendo também um cavalinho bem mais simples também, só que esse você vai assoprando, certo? Então veja qual fica melhor para você, conforme o seu tempo também na tua escola dominical, e que Deus abençoe você. Se você gostou das dicas, deixa seu like e até a semana que vem. Tchau, tchau!